Olá a todos da Armênia que estão assistindo a Apex TV. Hoje vou te contar uma história que aconteceu comigo. Não sei se você sabe, mas a Armênia também estava na União Soviética, e quando eu tinha 20 anos de idade eu servi o exército soviético militar. Lá no exército eu vi muitas armas e tecnologias que ainda são ultra secretas, e naquele momento, poucas pessoas sabiam sobre as diferentes armas experimentais e aeronaves. Esses projetos foram fechados após o colapso da União Soviética, e hoje vou te contar um desses projetos em que eu estava envolvido. Era uma verdadeira máquina do tempo, a chamávamos de colecionador de história. O projeto era necessário para os maiores cientistas e engenheiros da época. Naquela época, eu era apenas um soldado e entendia muito sobre as tecnologias, mas eu era um dos 10 soldados que foram usados. Sim, usados para esses experimentos. É difícil de acreditar, mas eu estava realmente envolvido nessa pesquisa. E mesmo agora, sei que é difícil de acreditar, mas eu estava realmente envolvido nessa pesquisa que ainda é perigoso. Era 1987. Eles planejavam nos enviar para o século XVI ou XVII para fazer algumas mudanças na história russa, mas os cientistas não conseguiram enviar ninguém para o posto. E depois de algum tempo, eles decidiram tentar enviar alguém para o futuro. 2987. Foi a primeira vez que os soviéticos enviaram alguém para o futuro antes de nós. Houve muitos experimentos com animais e até coisas diferentes, como por exemplo, um copo de conhaque. Além disso, eles fizeram um monte de tentativas mal sucedidas. Pessoas estavam morrendo durante os experimentos. Eles nos dividiram em 5 grupos de 2 pessoas cada. Meu grupo, eu e Oleg, fomos enviados para 2987, que mencionei. A máquina era enorme, havia 2 anéis grandes no centro dele, onde fomos forçados a ficar no meio. Eles nos deram dispositivos feitos de prata, semelhantes aos relógios, e nos disseram que a máquina, depois de modificar, só poderia funcionar com algodão do corpo humano e prata. Nossos uniformes eram feitos de algodão e eram semelhantes aos uniformes dos pilotos. A máquina estava nos levando a diferentes tempos, graças ao poder do magnetismo e da eletricidade. Eles nos disseram que se perdermos nossos relógios, não poderíamos mais voltar. Cada relógio foi projetado e construído exclusivamente para viajantes específicos e não podia ser trocado ou compartilhado. Então, depois de todos os treinamentos, eles nos enviaram para 2987 e posso te dizer que não percebi que eu ainda estava na Terra. Primeiro, eu não podia ver ninguém lá fora e poucas pessoas que encontramos eram quase como robôs. Cada um deles foi coberto com alguns mecanismos estranhos. Comparando suas tecnologias, os nossos óculos VRs não passavam de óculos de sol. Suas roupas eram muito estranhas. Com certeza não foram feitas de algodão, ou lã e nem mesmo algo sintético. As pessoas não estavam trabalhando, apenas se movendo de ponto A para ponto B. E eu não conseguia entender como. Mesmo que nossas roupas pudessem ser estranhas para eles, ninguém estava olhando para nós. Eu tive a impressão de que nós éramos invisíveis. Eles não tinham emoções em seus rostos e pareciam estar ocupados. Então meu colega Leg chamou minha atenção para os transportes acima. Logo então, eu vi levitando sobre nossas cabeças. Sério, tudo estava levitando. Não havia um prédio que tivesse bases. Tudo ao redor estava levitando. Carros, postes, tudo. Fiquei realmente surpreso que todos os edifícios estavam cobertos com painéis solares, e quando encontramos o caminho para subir, eu vi um de seus anúncios atuais, como por exemplo, um deles falava sobre um passeio para Marte, e neste anúncio eu vi que Marte era maravilhoso. Não era o deserto vermelho que eu conhecia. Foi bonito, embora muito estranho. Mares roxos, ilhas e árvores, assim como nosso planeta. Bom, exceto pelos mares roxos. Depois que eu e o Oleg encontramos roupas normais e adequadas para aquela época, fomos para um lugar muito especial chamado Tricapion, lugar de onde as pessoas estão viajando para planetas diferentes. No Tricapion,
poderíamos encontrar um mecanismo magnético especial que estava nos fazendo levitar. Foi muito estranho e quando eu tentei pela primeira vez, eu estava realmente perto de cair cerca de 200 pés de altura. Depois de algum tempo em que fomos capazes de levitar, quer dizer, andar, notamos dispositivos que eram semelhantes aos carros e que também estão flutuando no ar. Não vimos nenhuma loja ou algo do tipo. Naquela época eu não conseguia entender como as pessoas compravam as coisas, mas agora acho que todos estavam online. Naquela época não tínhamos internet e nem sabíamos o que era, então eu não podia imaginar. E depois de algum tempo descobrindo a cidade com Oleg, fomos parados por 2 humanos ou robôs, não tenho certeza até hoje. Eles nos levaram em um carro enorme para a base militar, e nessa base militar conhecemos um cara que usava algo que parecia um uniforme militar. Por que eu digo? Seria meio que porque nós não temos nada parecido com ele mesmo hoje em dia. Então o cara estava falando russo conosco e isso foi muito estranho. Ele nos disse que estávamos em Murmansk. Eu entendi o tempo na mesma cidade em que eles estavam nos fazendo perguntas diferentes. Eles me levaram para uma sala iluminada, onde as luzes eram tão fortes que eu poderia sentir como isso queima na minha pele. Eles estavam nos perguntando como poderíamos passar a fronteira e de qual país viemos, como hackeamos o teletransporte. Bom, pelo que eu entendi por suas palavras, haviam 4 países na Terra naquela época. Esses países eram União Soviética, Estados Unidos, Confederação Asiática e, como eles nos disseram, o nosso. Mas eu não conseguia entender qual país era. Não entendo como poderia haver União Soviética no futuro se a União Soviética que eu conhecia havia entrado em colapso em 1991. E depois de todas essas perguntas para as quais eu não tinha respostas, eles começaram a me bater com um pedaço de pau que estava totalmente vermelho, e após cada golpe eu podia sentir o cheiro da minha pele e era terrivelmente doloroso. Eles nos disseram, no ano de 1987, para não falar nada sobre viagens no tempo. Então, eu estava tentando me segurar e esperar. Sabíamos que quando fosse 3h40 em nossos relógios, seríamos enviados automaticamente para o ano de 1987. Eu tive muita sorte de eles não suspeitarem do meu relógio, talvez porque fosse muito primitivo para eles, e eles não achavam que poderia ser parte da máquina do tempo. E depois de cheirar o suficiente da minha própria pele em chamas, acordei em 1987, porém sozinho. Todos os dias eu penso no que aconteceu com Oleg. Ele foi morto ou não pôde voltar. Ou ele voltou, mas foi morto por soviéticos em 1987. Até agora não consigo entender uma coisa. Como era possível que houvesse União Soviética se ela foi destruída em 1991? Ou era realidade paralela, ou os países pós-soviéticos se reuniram novamente. Bom, eu espero que não. Há muitas perguntas para as quais eu não tenho resposta. Eu me inspirei em outras histórias de viajantes do tempo para contar a minha história para Apex TV.